Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Olha, estou com a Bíblia Sagrada aqui e esse é mais um vídeo no canal Galardoar, o ensino de presente para você. E nós falaremos ainda, este é o segundo vídeo daqueles vídeos que nós falamos para você que iríamos realizar a respeito das guerras, né, em Israel e a sua relação com a escatologia. É fundamental que nós entendamos esta conjuntura bíblica. É fundamental que entendamos também esse pano de fundo escatológico, e isso que, se não descontinuar, poderá ser aquilo que será chamado de Terceira Guerra Mundial. Isso porque nós temos indícios, né, de que o Irã ajudou ao Hamas para que, com material bélico, a fim de que destruísse Israel. Nós sabemos que ao longo da história de Israel houveram muitos antissemitas, e o que está acontecendo aí é mais uma investida antissemita. Os estados palestinos, né, os palestinos, são os árabes muçulmanos, eles desde a chegada ou a criação do Estado judeu, eles não se sentiram tranquilos, né, dentro desse complexo geopolítico. E nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, de 1937 a 45, praticou grande genocídio, matando mais de 6 milhões de judeus. Depois nós temos a batalha em 1973, que vai culminar na confederação entre Egito e Síria contra Israel, mais uma vez, numa entrada secreta, discreta, em que surpreendeu Israel. 50 anos depois, 2023, outubro, e hoje já fazem 5 dias de guerra entre Hamas, esta é uma frente só, né, entre Hamas e Israel, ou seja, entre os palestinos e Israel. Tivemos ainda, com relação ao antissemitismo, lá no período do Antigo Testamento, ainda antes que nós, cristãos, né, estudiosos da Bíblia Sagrada, período conhecido como período interbíblico, houve um rei sírio, ou de descendência síria, chamado Antíoco IV Epifânio. E esse Antíoco IV Epifânio, ele vai profanar o templo, vai tentar destruir o povo monoteísta, e Deus vai dar o livramento através de uma família. Esta família é chamada família dos Macabeus. Então esse é um protótipo de antissemitismo. Depois nós temos esta guerra que eu falei, a Segunda Guerra, com Adolf Hitler e a sua proposta de raça pura ariana. E novamente este enredo ele se repete. Então o que nós estamos vendo em primeiro lugar é um grupo genocida, é um grupo extremista, é um grupo antissemita, em primeiro lugar, que está tentando
acabar com a nação de Israel. É um grupo terrorista, né? E nós vemos, infelizmente, algumas mídias, né? Principalmente a grande massa podre da mídia brasileira, tratando o Hamas como um grupo. É um grupo, é um núcleo, mas nós sabemos efetivamente que grupos, é uma união de pessoas terroristas, antissemitas, que são capazes de tudo para poder acabar com a nação de Israel. O que eles não sabem é que em Daniel capítulo 10, Deus colocou um príncipe espiritual para guardar esta nação. E todo militarismo de Israel parte pelas vias espirituais. O militarismo de Israel parte pelas vias espirituais. Então nós vemos que Miguel é o grande príncipe que guarda a nação de Israel. E desde Josué, as estratégias de guerra, de pelejos, a inteligência de Israel, desde Josué, é creditada à pessoa de Deus. É creditada à pessoa de Deus. Então esta vez não será diferente. Desta vez não será diferente. O Deus grandão, o Deus todo-poderoso, mais uma vez intervirá em favor de Israel. Agora, qual é a implicação escatológica em cima do que está acontecendo? Primeiro, nós entendemos que o Hamas é um grupo genocida, terrorista, antissemita, e que agora, já faz 5 dias de guerra, são praticamente 2.000 mortes, dentre as quais a notícia mais recente é que, vasculhando os militares, os soldados de Israel, vasculhando ali os seus territórios, descobriu-se 40 crianças que foram decapitadas. Isso é uma notícia, a notícia mais nova, né, que nós temos até o presente momento. Então este grupo é um grupo que veio para aniquilar, tentar acabar com o exército de Israel, a nação de Israel, e chamar a atenção também, segundo um doutor em História pela Universidade de São Paulo, falha o nome agora dele, ele tenta, segundo este doutor, que deu uma entrevista inclusive para Record News, nós vamos observar que esse doutor, ele entende que o Hamas, que luta, de certa forma, é um grupo extremista, terrorista, né, antissemita, como nós já falamos, mas eles lutam em favor numa perspectiva geopolítica, eles lutam em favor da criação do Estado palestino. E a criação do Estado palestino está em tramitação, digamos assim, desde 1948. E, em princípio, eles acreditam que ninguém estava dando atenção devida a essa ideia, né, da criação do Estado palestino. Portanto, nós precisamos entender que os judeus têm um Estado. O Estado de Israel é um país, é uma nação, que tem lá o seu sistema democrático, né, sistema de governo presidencialista, democrático, parlamentarista. O sistema de governo de Israel é parlamentarista, isto é, você tem um presidente que é o chefe de Estado, mas você tem um primeiro-ministro que é chefe de governo. Contrário do Brasil, por exemplo, que é um sistema presidencialista, cujo mesmo tem um sistema em que o chefe de Estado e de governo unificam-se em uma só pessoa.
que é o presidente da República. Então nós vamos identificar que Israel tem a sua moeda, tem a sua língua, tem a sua pátria, tem o seu militarismo, né, o que os palestinos não possuem. Então é por esse motivo que até hoje, inclusive, a ONU nem está ligado diretamente a isso, porque as terras palestinas, de fato, são terras israelenses. Todo aquele conglomerado ali da Líbia, do Líbano, da faixa de Gaza, aquilo tudo era compreendido como uma só espaço de terra, que é Israel. Só que pelas intensas pelejas e guerras dos grupos sectários, né, que existem ali, eles, portanto, compreende então que precisaria de um Estado também, né? Então esta é uma das razões, uma das razões principais, né? E você vai perceber que a invasão foi, em certa forma, em certa medida, pega de surpresa por Israel. Por que eu digo que isso pode se desabrochar em uma possível terceira guerra mundial? Quem fala não sou eu, é esse doutor que eu acabei de citar, da USP. Por que eles falam? Que até então há uma frente só de guerra, que é Israel contra o Hamas, contra os palestinos. Agora, esta frente pode abrir pode ser essa guerra abrir uma nova frente, se for evidenciado de fato que o Irã é aquele país que liberou os armamentos, o poder bélico para o Hamas poder invadir Israel. Até então, o Irã eles não dizem que foram eles que estão por detrás dessa luta, né, desta guerra. Mas se for provado o contrário, nós poderemos ter uma abertura de uma nova frente, e agora Israel contra o Irã, que já teve problemas anteriormente. Para quem não sabe, Irã é a antiga Pérsia, né? É a Pérsia mesmo, lá com Ciro, lá onde Daniel esteve. Quem conhece um pouco a leitura bíblica do Antigo Testamento. Então nós vamos continuar orando, buscando a Deus e fazendo o que o Salmo 122, verso 8, nos ordena fazer. Clamar por Israel, orar por Israel e dizer que haja paz dentro dos teus muros. Eu falei na live ontem, no Instagram, que Israel, como o próprio pastor e mestre em escatologia Edinaldo Carvalho havia falado também na sua live, no seu canal no YouTube, ele vai dizer que Israel tem como capital religiosa e espiritual Jerusalém. E a Jerusalém é a junção de dois nomes. Você sabe que Jerusalém já foi chamado de Jebus, já foi chamado de Salém, inclusive Melquisedeque rei de Salém. Então eles unem Jebus, Jerus, Salém, Zalém. Então eles unem os dois nomes, Jerusalém, e Salém é um termo cognato de Shalom, e Shalom é paz. Jebus, cidade de paz. Jerusalém é paz, é pacificação. Foi Deus quem fez isso, a fim de que este lugar fosse um lugar que descansasse a paz. Então Jerusalém foi um lugar
que Deus resolveu escolher para que descansasse a sua paz. Só que as investidas dos inimigos, desde sempre, tentam levar guerra a um lugar que foi prometido paz. Mas nós sabemos que o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, está em Israel, está com Israel, e nós continuemos orando aí para que isso não tome uma proporção ainda maior. Tá ok? E a gente precisa lembrar, né? Claro que aqui não é forçando uma explicação, mas nós podemos também lembrar daquilo que Herodes, né? Herodes o Grande vai fazer com a matança das crianças lá, dos inocentes, para chamar a atenção, né, para o seu reinado. Herodes o Grande, ele vai receber uma ameaça, dizendo que iria nascer o rei dos judeus. E isso, escatologicamente falando, é justamente a proximidade da chegada do rei dos judeus de fato. A segunda vinda de Jesus, e aqui nós fazemos agora rapidamente esse intercâmbio entre os acontecimentos atuais e a própria escatologia, nós vamos observar que a segunda vinda de Jesus é de fato em Israel. A segunda vinda de Jesus dar-se-á no final da grande tribulação, em uma guerra, chamada Guerra do Armagedon, no Monte do Megido, no Vale de Josafá, onde vão ser conglomerados 200 milhões de soldados contra Israel. O Armagedon, portanto, será a maior matança de todo o mundo. O Armagedon. Só que para existir o Armagedon é necessário que haja grande tribulação. E escatologicamente, nós entendemos que a Bíblia ela é pré-tribulacionista. Ela é pré-milenista e ela é dispensacionalista. Nós não entendemos a Bíblia como o amilenarismo entende. Nós não entendemos a Bíblia apenas como o historicista entende. Nós não entendemos assim. Porque o historicista acredita que há alguns desdobramentos durante a história e que algumas profecias já foram cumpridas durante a história da igreja e do mundo de então. Nós não entendemos também a Bíblia como uma escatologia preterista. Isso implica dizer que o preterismo, como o nome já diz, pretérito é passado. Pretérito é passado. Então, os escatólogos preteristas entendem a Bíblia cujas profecias já se cumpriram, toda ela até o ano 70 depois de Cristo. E eles colocam a profecia de Daniel, no capítulo de número 9, versículos 24 a 27, como já cumprida no ano 70. Só que o texto bíblico não diz isso. Eu disse isso ontem, terça-feira, 10/10 de 2023, na live que nós fizemos no programa Bíblia Ensino nosso, que temos lá no Instagram. Então eu falei justamente isso, que a Bíblia possui profecias. Estas profecias precisam ser estudadas. Sendo elas estudadas, nós vamos observar que existem profecias de dupla referência. Existem profecias de tripla referência. Sendo estas mesmas profecias estudadas ainda, nós vamos compreender
que as revelações proféticas, elas podem ser atuais, sincrônicas, né? Elas podem ser sincrônicas ou elas também podem ser progressivas. Então existem revelações sincrônicas, ou seja, há uma sincronia da revelação com o tempo da revelação. Isso acontece em todo o Antigo Testamento, nos profetas maiores e menores. Entendeu? E muitas das coisas que eles profetizaram aconteceram no seu próprio tempo, no seu próprio período. Isso são profecias de revelação sincrônica. Agora, existem profecias de revelação progressiva. O próprio livro de Daniel, capítulo de número 10, Deus vai mandar Daniel selar a profecia, a revelação que ele estava recebendo. Daniel, sela a revelação que você está recebendo. Por que, Deus? Porque esta profecia não é para agora. Ou seja, se não é para agora, é para um tempo bem futuro. Ele mesmo, o próprio Deus, vai falar isso para Daniel. Esta não é para agora, é para um tempo longe do seu. Então, à medida que está próximo o cumprimento de algumas revelações, Deus vai iluminando e inspirando homens e mulheres de Deus através do seu Espírito, a fim de que entendam mais clarificada as revelações. Então isso acontece. Isso é chamado de profecia de revelação progressiva. Nós temos a questão do Espírito Santo. No Antigo Testamento você não vê o Espírito, a pessoa do Espírito Santo. Ele se revela em alguns pontos esporadicamente no Antigo Testamento. Mas é no Novo, ele está ali incubado, ele está implícito. Mas é no Novo que ele se revela. Ou seja, o que é abstrato, digamos assim, torna-se concreto no Novo. Isso também é revelação progressiva. A triunidade de Deus, a deidade, está ali no Antigo Testamento implícito, mas só aparece Deus. Mas no Novo Testamento aparecem os três. Isso é chamado de profecia de revelação progressiva. Revelação progressiva, entenderam? Então é fundamental que nós entendamos. O livro de Daniel está falando para o povo Israel. Para o povo Israel. Para nós entendermos, portanto, que igreja não faz parte da revelação que Deus deu a Daniel, capítulo 9, do 24 ao 27, nós precisamos compreender que a igreja é o corpo de Cristo. Nós, popularmente, pejorativamente, falamos ao povo de Deus aí, ao povo de Deus aí, nós somos povo de Deus, que não é errado, porque o próprio Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, vai dizer que nós somos povo adquirido. Ou seja, nós que em outro tempo não era este povo. Ou seja, porque Israel era o povo de Deus. Agora também alcançamos a misericórdia e conseguimos entrar, portanto, no plano da salvação. Deu para entender isso? Agora, nós como igreja somos corpo de Cristo. Como indivíduos, somos membros do corpo de Cristo. Então, por isso que há esse ato de tempo, este parêntese que foi aberto em favor da igreja, para acontecer a grande tribulação, que é o trato de Deus com Israel, será necessário fechar o parêntese. O parêntese se encontra aberto. Então, eu fecho parênteses. Quando é que eu fecho parênteses? Quando há o arpazo, arpagesometa. Quando há a retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja desta terra, por ocasião da sua segunda vinda. Então, para Jesus vir, pisar no Monte das Oliveiras, tal como ele fará, a igreja tem que subir. A igreja tem que ser arrebatada. O período eclesiástico, o período da graça, o período do Espírito Santo, precisará terminar com o fechamento desse parêntese, que foi aberto em Mateus 16, 18,
em João 1,11 e em João capítulo 10, versículo 16. E textos correlatos. Nós vamos observar, portanto, que a igreja sobe e aí começa a grande tribulação na terra, é o trato de Deus com Israel. E então vem a guerra do Armagedon. O que eu vejo com esta peleja agora? Não acredito, assim, humanamente falando, não somos geólogos, né? Não somos cientistas políticos, nada disso. Somos apenas teólogos que tentamos estudar o texto bíblico a partir também da sua atualidade, da sua atualização. Só que eu não vejo agora, esta guerra está intensa, tá difícil, está terrível, mas eu vejo um controle, um certo controle do militarismo de Israel a respeito disso. Veja que o Hamas, junto com o Hezbollah, né, aí nós vamos ver isso aí no próximo e último vídeo que nós faremos, junto com o Hezbollah, eles estão atacando partes de Israel que ainda o Israel não está percebendo. Mas ele não tem um exército conglomerado tal como Israel tem. Está dando para entender? E além disso, num termo geopolítico, nós vamos ver os Estados Unidos da América do Norte já enviando tropas também em favor de Israel, por terra, por ar e por mar. Já estão lá as tropas dos Estados Unidos lá em Israel. E em volta no Mediterrâneo. Então nós vamos observar que não é bom geograficamente, geopoliticamente, que haja um estouro de guerra agora. Então outros povos da Europa, povos da América do Norte e da África até, eles não estão, tal como o Egito, eles não estão querendo esta guerra. Então eles estão fazendo de tudo para que haja esta pacificação e que haja também um acordo, né? E outra coisa, o acordo que acontecerá, não confunda esse acordo com o acordo do anticristo. Nós temos outros problemas aí, outras questões que precisariam ser fechadas, a fim de que essa guerra que está acontecendo já fosse guerra tal como dentro da grande tribulação, que o anticristo vai lá para ter paz. Olha, a gente lembra da história no ano 2000, em que Israel vai, no ano 2000, ser também, vai haver uma investida do Egito e da Síria, desse mesmo formato, né? Do nada, contra Israel. Depois os Estados Unidos, com Bill Clinton, vai firmar o acordo de paz entre os pares que estavam em guerra. E não foi o anticristo. Ao longo da história, já houveram vários acordos de paz, e não foi o anticristo, né? Existe alguns pontos que precisam ser fechados para nós entendermos e identificarmos o anticristo. E um dos pontos cruciais é o arrebatamento da igreja. Esse, ao meu ver, tá? É o start. Quando a igreja for arrebatada. Agora, o anticristo já está aí. Já está em nosso meio, tá? O anticristo mesmo, de carne e osso, preparado pelo diabo, representado pelo dragão no Apocalipse, ele já está na terra. Ele já sofre alguma influência, muita influência política, porque o anticristo será político, o falso profeta será religioso. Então ele deve receber influência política. Ele tem sob seu comando muita gente, muitos países. Então o anticristo já está em nosso meio, isso é fato. Agora, o start, o evento que desencadeará outros eventos escatológicos, está profundamente relacionado
ao arrebatamento da igreja. Paulo vai dizer isso em 2 Tessalonicenses. Que é um que o resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que resiste à força completa do anticristo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo foi dado a quem? À igreja. Se o Espírito Santo for retirado, que é isso que a Bíblia fala pelo ministério do apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, se o Espírito Santo for retirado, a igreja sai com ele. O Espírito Santo for levado de novo para o terceiro céu, a igreja sai com ele. A igreja saindo com ele é o arrebatamento. Quando a igreja sair com ele, o anticristo se revelará na sua totalidade. Ok? Então não confunda, continuemos orando, buscando a face de Deus, porque as coisas, nós sabemos que o amor se arrefecerá, as coisas não tendem a melhorar, elas vão piorando ao longo do tempo, e os remanescentes é que estarão preparados para ouvir o soar da última trombeta. Ok? Oremos por Israel e estejamos preparados, porque Jesus pode voltar nas nuvens para nos encontrar por ocasião do arrebatamento e nos levar para si, para estarmos, portanto, fazendo com que se cumpra Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para os que habitam na terra. Deus em Cristo abençoe a sua vida. O canal é Galardoar. O ensino de presente para você. Se você puder, curta, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações, coloque em todas, para que você não perca o terceiro vídeo que nós faremos aqui ainda a respeito desta guerra em Israel. Se você não é inscrito, inscreva-se também aqui e nos ajude a alcançarmos mais pessoas para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.